Olá, turma, tudo beleza? Vamos iniciar aí mais uma aula da disciplina Química, ainda continuando falando sobre química inorgânica. Hoje vamos falar especificamente sobre as bases, tá? Sobre essa função importante da química inorgânica. Eu relembro a vocês, né, o que é uma função química, né? Constitui um grupo de substâncias que apresentam características semelhantes. E a química inorgânica, nós já falamos em outras aulas, é a parte da química que estuda compostos que não formam cadeias carbônicas. Tá? Então, geralmente, as substâncias inorgânicas não apresentam em sua constituição o elemento carbono, tá? Embora existem algumas exceções. E a química inorgânica está dividida em 4 funções, que são elas: ácidos, bases, sais e óxidos. Nas aulas passadas nós já falamos sobre os ácidos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as bases. Aqui uma breve síntese, né? Onde nós vimos que uma das definições de ácidos, colocada por Arrhenius, diz que ácidos são substâncias que na presença da água liberam H+, ou hidrônio, H3O+, tá? E aqui eu tenho 2 exemplos de ácido, que é o ácido clorídrico, né, um hidrácido, veja bem que ele não tem a presença de oxigênio, por isso basta colocar aí a palavra ácido e hídrico na sua terminação, tá? Mais o radical e a terminação hídrico, então ácido clorídrico. E aqui nós temos o ácido sulfúrico, que é um oxiácido, porque tem a presença do oxigênio. E aí nós vimos também a regra para a nomenclatura destes ácidos. As bases têm como características apresentar esse grupamento, para vocês identificarem o que é uma base, tá? Ou um hidróxido. Esse grupamento aqui, que é chamado hidroxila, composto por oxigênio e hidrogênio, carregado aqui negativamente, tá? É a característica marcante das bases. Então, bases, segundo Arrhenius, são substâncias que na presença da água liberam OH-, tá? E aí eu tenho aqui exemplo, né, de bases, aqui 2 bases metálicas, geralmente elas são assim, é um elemento metal mais a hidroxila, embora nós vamos ver que existem exceções, como por exemplo o hidróxido de amônio, que é uma base diferente. Os sais nós vamos estudar ainda mais para frente, tá? Mas é composto pelo ânion que vem do ácido e o cátio que vem da base. E os óxidos, que são compostos binários, formados por 2 elementos, sendo que um destes é obrigatoriamente o oxigênio. Mas isso nós vamos estudar mais na frente. Bases ou hidróxidos. Está aqui a definição que a gente acabou de falar. Então, são substâncias que sofrem dissociação iônica na presença da água e libera esse composto aqui chamado hidroxila. Então, veja bem, aqui foi colocada uma base, essa aqui é o hidróxido de sódio, colocou ela na água e promoveu, então, essa dissociação iônica. E aí ficou aqui, ó, o sódio, que é da família 1A, doa um elétron, ele fica carregado positivamente com uma carga, tá? E o restante, a hidroxila. Então, liberou aqui, dissociou a hidroxila, ó, dissociou a hidroxila e dissociou a hidroxila. Essa reação é chamada reação de dissociação, representadas aqui por meio das equações, tá? Beleza, então vamos seguindo. Aqui algumas características das bases, né? Então, uma das características é apresentar o sabor cáustico ou adstringente, típico aí da banana e do sabão, embora não deva sair por aí provando substâncias para saber se ela tem sabor ácido ou qualquer outro tipo de sabor. Mas eu relembro para vocês que nós mostramos, né, na aula passada, que as bases fazem o contrário dos ácidos. O limão, por exemplo, né, deixa a boca aguada, produz a saliva, enquanto as bases amarram as células da língua e aí você tem esse sabor adstringente do caju, tá, da banana verde e do sabão, tá? Então é uma característica das bases. Assim como os ácidos, elas também são corrosivas, tá? A soda cáustica é um exemplo, né? Que é o hidróxido de sódio. Então também são corrosivos, pode provocar inclusive acidentes. Portanto, um alerta, né? Ao manusear uma base, tem que ter aí todo cuidado, usar luvas, né? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual.
Conduz também corrente elétrica em solução aquosa, isso porque sofre aquele processo, né? Então, quando a gente pega uma base, aqui o hidróxido de sódio, por exemplo, na presença da água, né, em solução aquosa, ela vai ficar Na, tá? mais OH-. Então, agora eu tenho íons. Então, em função de sofrer essa dissociação iônica e formar esses íons, conduz a eletricidade. Veja bem que ao colocar uma solução aqui de sacarose, que é um açúcar, a lâmpada não acendeu, né, por meio desse circuito. Essa lâmpada acenderia também aqui se eu colocasse vinagre, se eu colocasse limão, tá? Porque todas essas substâncias também formam íons. No caso dos ácidos, sofrem ionização. As bases reagem com ácidos, né, formando sal e água. Isso nós vamos estudar mais no próximo assunto, que a gente vai falar sobre sais. E essa reação aqui é chamada reação de neutralização, neste caso aqui neutralização total, mas toda vez que juntasse um ácido com uma base, nós vamos ter sal e água. Reagem com indicadores, tá? Aqui eu repito para vocês, nós já fizemos essa definição sobre o que é ou o que são os indicadores. Indicadores são substâncias que, na presença, tá, de outra substância que apresenta um determinado caráter, vai manifestar uma coloração diferente. Um exemplo é o papel aqui de tornassol, tá, amarelo, que diante de um ácido ele ficou alaranjado e diante de uma base ele ficou azul. Então, isso aqui serve para fazer indicação, para você conseguir identificar a acidez ou a basicidade de determinadas substâncias. Consequentemente, é um modo prático, tá? E aí tem aplicações desde a análise de solo até na medicina, o uso de indicadores. A fenolftaleína é um outro exemplo, tá? E aí tem também os indicadores universais. Além disso, nós temos aí substâncias do nosso cotidiano, como a amora, o repolho roxo, que tem essas propriedades também de serem indicadoras de ácido e base. Tá? Então, veja bem aqui, eu tenho diferentes substâncias, soda cáustica, água sanitária, sabão em pó, bicarbonato, açúcar, leite, detergente, em frente a um determinado indicador. E o que aconteceu? Cada uma delas, tá, expressaram uma coloração diferente. Então, do ponto de vista químico, você consegue identificar, tá, o pH, que é o potencial de hidrogênio iônico, que vai ser assunto de outra aula nossa, tá? De forma que 7 ele é neutro, abaixo de 7 ele é ácido e acima de 7 ele é básico. Então, essa é uma característica que a gente consegue, tá, identificar por meio, então, de um indicador. Tá? Olha aqui, também algumas substâncias diante do indicador repolho roxo. Então, nós mudamos aqui, temos várias colorações, tá? Evidentemente que vocês observam que no pH aqui 6 e 7, que essas substâncias que têm pH neutro, né, póssimo neutro, a cor está bem mais próxima do próprio repolho roxo, tá? À medida que a substância vai sendo mais básica, como por exemplo a soda cáustica, ela vai tendo essa tendência, ó, pH acima de 7. À medida que a substância vai sendo mais ácida, vai ficando com essa coloração também aqui, tá? Mais tendendo ao rosa. Beleza, gente? Então, é assim que agem os indicadores. Olha aí o uso da fenolftaleína, que é um indicador para detectar aí determinadas patologias que ocorrem, por exemplo, na construção civil. Exemplo dessa patologia chamada carbonatação. Nome das bases, muito simples. Basta usar a palavra hidróxido, mais o termo di, tá? Mais o nome do elemento. Então, do elemento metálico. Então, aqui eu tenho hidróxido de sódio, esse elemento aqui é o sódio. Hidróxido de ferro e hidróxido de ferro. O que eu chamo a atenção aqui é que a gente tem algumas variações do ferro na natureza. A gente tem o ferro 2, ou seja, aquele ferro que tem duas cargas, O2+, e temos o ferro que é 3+. Então, como eu tenho essa variação, aqui são chamados NOx, número de oxidação variáveis, para esse aqui eu uso o algarismo romano na frente, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Para que isso, professor? Para diferenciar.
Assim como nos ácidos a gente tem lá uma tabela de ânions, tá? Aqui agora nós temos uma tabela de cátions. E com base nesses cátions, a gente consegue formar, ou seja, fazer a fórmula da substância e também colocar o nome, tá? Então, a gente consegue fazer através dessa tabela, que é a chamada tabela de cátions. Por exemplo, suponhamos que eu queira fazer uma base com o magnésio. Então, eu vou aqui, observo, poderia ir também na tabela periódica, e observo que o magnésio é 2+. Então, eu coloco Mg, tá, para o magnésio, né? Se ele é 2+, cada hidroxila tem uma carga negativa, então eu preciso colocar um parêntese, e preciso colocar 2 hidroxilas, tá? Então, agora eu tenho aqui a base formada com magnésio. Qual seria o nome dela? Hidróxido de magnésio. Eu tenho variação? Tem algum algarismo romano que não tem. Então, basta colocar o nome hidróxido de magnésio. Aí, vamos pegar um outro elemento aqui. Vocês podem fazer isso como treinamento para diversos elementos químicos, tá? Mas vamos pegar aqui o manganês, tá? Parecido, o símbolo com o magnésio, só que aqui agora é Mn. Observe que o manganês, tá? O Mn, tem ele, ó, por exemplo, tem ele 2+, e tem ele aqui, por exemplo, 4+. Então, tem essa variação em relação ao manganês. Então, agora eu vou colocar aqui, vamos fazer com o 4+. Então, eu coloco Mn, tá? Parêntese. E aí, ó, como tem 4 cargas positivas, eu preciso colocar o parêntese, OH, sempre assim, e 4 hidroxilas. E aí, o nome dessa substância é hidróxido de manganês, algarismo romano 4, tá? Também poderia, antigamente era chamado hidróxido mangânico, tá? Mas hoje usa mais o algarismo romano mesmo. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Pode fazer aí com os outros como treinamento para vocês. Bom, aqui nós temos uma base diferente, tá? Por que ela é chamada base diferente? Porque não é um metal. Veja bem que todas as outras bases que a gente tinha apresentado aqui é um metal mais a hidroxila. Neste caso aqui não, NH4 não é um metal, é um grupamento, né? É um grupamento aí que apresentam 2 ametais, o nitrogênio e o hidrogênio. Mas essa substância apresenta as propriedades de uma base, então por isso ela é chamada uma base diferente, tá? Que é o hidróxido de amônio. Então olha a hidroxila aqui, tá? Ela é liberada na presença da água, sofre também essa dissociação iônica e depois eu tenho o NH4+, tá? Então aí é uma exceção. Beleza, pessoal? Era isso então que eu queria apresentar para vocês. Até uma próxima aula e valeu!